Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal e dando continuidade, vamos falar aí da nossa planilha de RH, ou seja, vamos começar a montar o nosso relatório que nós vimos aí na aula anterior, que é aquele relatório bonitinho onde mostra turnover, quantidade de colaboradores, produtividade, saldo acumulado, enfim. Se você não sabe ou não tem a mínima noção de como a gente vai fazer isso, já fica aqui, se inscreve no nosso canal para você não perder nenhuma aula. Hoje nós vamos aprender a fazer esse quadrante de turnover, porque hoje nós vamos aprender apenas o turnover. Eu não gosto que quando as aulas ficam muito extensas nesses conteúdos, porque muitas vezes as pessoas querem algo mais centralizado, mais focado. Então, eu vou fazer um vídeo chamando turnover. Eu vou fazer um vídeo falando quantidade de colaboradores. E aí a pessoa em si, às vezes ela já sabe fazer ali a quantidade de colaboradores, mas não sabe fazer o gráfico aqui do turnover para ficar mais bonitinho. Então, desta forma nós vamos fazer separadamente, ok? Dito isso, vamos para o que realmente interessa. Eu fiz aqui uma planilha do zero, a gente vai fazer algumas modificações, porque aquela ficou muito simples, né? Mas não vamos perder as características iniciais, que é fazer aqui, ó, quantidade de colaboradores iniciais no mês anterior, quantidade de admitidos no mês vigente, demissões no mês vigente e a quantidade atual de colaboradores, ok? Então, neste vídeo a gente vai aprender a fazer este quadrante aqui, para que você não perca nada, eu vou ensinar do zero. Se você achar que ficou muito maçante, enfim, esse vídeo não é para você, até porque talvez você queira algo muito mais rápido, então você quer ali apenas um copia e cola. Eu tô trazendo aqui para pessoas que realmente querem, estão iniciando ou são mais velhas, têm um pouco mais de dificuldade para aprender, então eu faço passo a passo, assim como nos demais vídeos, para que a pessoa entenda e não precise voltar nesse vídeo aqui novamente e continue aí o seu aprendizado, beleza? Então já se inscreve, curta e compartilha. Dando segmento aqui, já vou abrir uma nova aba, vou renomear, vou colocar aqui, vamos lá, eu vou colocar relatório de RH, vamos colocar relatório de RH. Primeira coisa que nós tínhamos na outra versão ali era o quadradinho, né? O quadradinho, enfim, que ele vai ficar este gráfico. Então eu vou pegar aqui, ó, primeira coisa, inserir. E aí eu posso colocar aqui ou essa bolinha ou o quadrado, aí vai a gosto do freguês. Neste caso aqui eu vou pegar um retângulo com cantos arredondados. Olha só, eu vou dar uma mudada no relatório justamente para não ficar igualzinho e você ver que é possível ir fazendo essas movimentações, ok? Entretanto, eu vou colocar aqui um azul, que pelo visto vocês já sabem que eu gosto de azul. Fica bem legal, né? Enfim, eu particularmente gosto muito. E agora eu preciso fazer o quê? O quadrante em si, aquela voltinha, aquela curvinha onde vai ficar o nosso desenho. Então eu vou pegar aqui, ó, por exemplo, vou copiar e colar, Ctrl C, Ctrl V, e vou tirar o preenchimento interno. Como é que eu faço preenchimento interno? Quando você clicar aqui, ó, dentro do seu objeto, vai ter aqui, ó, preenchimento da forma. Clica aqui e vem aqui, ó, sem preenchimento. Então ele não vai ter um preenchimento interno, mas você consegue colocar um outro preenchimento, cores diferentes. Então quem tem mais esse negócio de cores, enfim, vai se dar super bem com isso, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou arrastar ele para baixo. Qual que é o problema? Quando eu arrasto, eu cresço o nosso designer, né? Tá vendo que ele, por mais que ele seja do mesmo tamanho, a borda, ela cresce também e acompanha o raio. O que eu tenho que fazer? Diminuir a curvatura desta borda. Como é que eu faço? Clico aqui no pontinho amarelo, seguro e arrasto. Olha só, consigo fazer uma bolinha, consigo fazer aqui quase um quadrado, consigo, se eu deixar sem nenhum quadrante, ele vai ficar o ângulo de 90 graus, enfim, mas eu não quero, eu quero que ele fique ali uma pontinha somente, pra gente colocar ele aqui, ó, ficar certinho. Olha que interessante, ó. Ficou retinho? Não ficou. Então o que eu faço? Vou fazer aqui um acerto, pronto, matamos. Ficou igual? Vou dar um toquinho aqui, ó, na setinha. Olha só que bacana. Posso vir aqui agora, no objetos ainda, vou colocar aqui, ó, texto, né, vou escrever. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, turnover. Nem sei se eu escrevi certo, vamos lá. Turnover, é isso aí, ó, turnover, isso mesmo, olha só. Eu achando que eu não tinha escrito certo. Então eu vou mudar aqui a letra. Isso daqui, lembrando, é a gosto do freguês. O que a gente pode fazer? Tirar o fundo do texto para ele respeitar o objeto que nós criamos anteriormente. Esse é o passo 1. Então, primeiramente, a gente já fez aqui, ó, a nossa parte, tiramos o fundo e vou dar uma cor clara para ele se destacar. Joga um negrito e aí eu posso escolher qualquer letra aqui que você queira utilizar, que você tenha ali mais, enfim, familiaridade, que você acha que vai ficar mais bonitinho. Eu vou colocar essa daqui somente pra gente, enfim, terminar o nosso conteúdo. Veja que ainda ficou a borda. Toda vez que você usa um objeto, ele vem com preenchimento de fundo e uma bordinha. Então o que eu vou fazer? Vou lá, contorno da forma, também vou tirar, pronto. Agora sim, ficou bem maneiro, ficou legal. Agora a gente já consegue trabalhar dentro deste quadrante. Posso crescer? Posso. Mas antes de eu crescer, o que eu vou fazer? Eu vou unificar todo esse negocinho aqui para que ele não desfoque de novo. Então onde eu vou lá? Vou vir aqui em layout de página para deixar tudo junto e vou agrupar esse conteúdo. Então agrupei, olha só, na hora que eu clicar em um e arrastar, vão vir todos. Se eu deixasse do jeito que estava, ele podia ter ali um problema de sair do eixo, enfim. Então não faria muito sentido para nós, ok?
Então, pessoal, nessa parte 2 a gente vai fazer um pouquinho diferente, né? Agora tá na hora de parar de pensar em designer e começar a pensar em filtros, né? Vamos começar já mapeando algumas questões pro nosso relatório aqui mesmo, né? Dentro do nosso relatório, ele precisa especificar 2 filtros. Primeiro, qual é a empresa analisada? E a segunda é a data. Então, são 2 coisas que, ou período, né? Enfim, vamos colocar período para ficar mais bonitinho. Então, são 2 coisas que a gente não tem como fugir. É a empresa e o período. Que aí, dessa forma, a gente consegue automatizar o turnover. Agora, dentro do relatório, o que a gente vai olhar, né? O saldo anterior de colaboradores, saldo atual. Dentro deste intervalo, nós temos admissão e demissão. Beleza? Então, primeira coisa, a demissão em si, ela vai ter o mesmo saldo aqui, só para vocês entenderem um pouco, vai ser dividido em 2 colunas aqui, 2 linhas, na verdade, 2 linhas. 11 e 12 vão ser utilizadas aqui. Uma vai utilizar um critério e a segunda a gente vai utilizar outro critério. A gente sabe que existe ali alguns períodos, e aí vamos lá em movimentações. O que eu vou fazer? Logo de cara, tem várias datas aqui que foram dadas entradas no pessoal, né? Admissão, demissão, tem várias datas que acontecem. O que eu fiz? Criei uma coluna para deixar mais fácil e padronizar uma data para a gente escolher como período. A base, nossa base que eu acabei criando aqui, não precisava, mas enfim, vou já utilizá-la. É uma base de empresa, já vou aproveitar este campo e vou colocar aqui também a base de datas para facilitar a nossa vida. Então a gente sabe que vou pegar aqui, opa, vamos remover as duplicatas para facilitar a nossa vida. Dados, opa, remover duplicatas, removeu, ok. Agora sim, vamos formatar lá para deixar bem bonitinho, né? Vou vir aqui, opa, data, e vou colocar esta data aqui. Olha só que legal. Neste caso aqui, caso vá surgindo, tem que ir colocando, porque não existe uma automação para conferir. Mas dá para fazer de outros jeitos também, ou colocando lá manualmente. Então eu poderia vir aqui colocar um DUM de 2025, por exemplo, e ele entenderia de qualquer forma, tá? De qualquer forma, eu não quero que seja desta forma. O que eu vou fazer? Vou criar uma lista, tanto para período quanto para data, ok? Então vamos lá na base. Vou pegar esse cara aqui, ignorar os brancos, mas ele está ignorando nada, sem problemas. Vou arrumar o layout. Vou manter o mesmo formato que a gente está mantendo aqui. Legal, para ficar bonitinho. Empresa, eu vou fazer a mesma coisa. Validação de dados. Vamos colocar lista. Vamos lá e vou pegar as 4 aqui. Por que a gente está pegando consolidado? Porque se eu quiser ver um relatório somando todas as 3 empresas, também vai ser possível. Então, a gente já fica ali, ó, bem bacana, já consegue ver todas. Enfim, ó. Beleza? Questão do layout ficou um pouco diferente, né? Depois a gente tira aqui o fundo e vai ficar bacana. Logo de cara, o que a gente precisa saber? Qual que é o período atual? Esse é o que vai matar. Então, a gente sabe que o período atual ele vai estar aqui, ó, nessa célula, ok? Ele ainda não tem um formato, mas sem problema. Então, vamos lá, vou colocar aqui data, vou pegar aqui ano, esse cara aqui, vou pegar o mês, este cara, a única diferença aqui, eu vou colocar um -1 e vou colocar dia 1. Pronto, a gente já agilizou quase 100% da nossa planilha. Vamos lá, vou colocar aqui, olha só que bacana. Então, se eu vier aqui e trocar, ele vai ter que mudar ali, colocar o mês atual contra o mês anterior. Ok? Então, tá condizente. Segunda parte, vamos colocar os números agora para fazer sentido e a gente ir pro gráfico. Primeira coisa que a gente tem que fazer é contar a quantidade de admissão que nós tivemos. Então, eu vou contar, tá? Conte Cs, e eu vou contar tudo aquilo que foi movimentado dentro do mês. Então, movimentações, admissão, vou pegar todas as admissões que ocorreram dentro do mês aqui em questão. Ok? Aconteceram 9. Porém, eu só coloquei admissão e período. Porém, faltou empresa. Então, vou pegar aqui e colocar empresa. Agora sim. Opa, coloquei um barra. Agora sim. Olha só. Agora ficou interessante. A gente vai travar. Travamos. Vou fazer a mesma coisa para demissão. A única diferença que eu vou arrastar aqui, em vez de admissão, ele vai para demissão. Feito. Como é que a gente calcula a quantidade de colaboradores que ficaram após as entradas e as saídas, né? Então, eu tenho o valor inicial mais as admissões menos as demissões do período, ok? Então, a gente aqui já matou parte. Esta demissão vai ser igual a isto daqui. E essa admissão vai ser igual a isto. Para dar certo aquele nosso relatório de RH, ok? Então, vou deixar dessa forma por enquanto. E aí, pessoal, qual é a grande questão aqui, né? A gente está falando de empresa específica, né? Então, eu estou falando o seguinte, eu quero somar todas as admissões que foram realizadas em abril da empresa X. Só que lá, a gente tem por empresa. E quando a empresa não tiver, o que a gente faz? Então, vamos lá. O que eu vou ter que fazer? Vou voltar aqui. Opa, vou voltar aqui no início. A única diferença aqui é que a gente vai ter 2 tipos de cálculo. Se a gente tiver 2 tipos de cálculo, a gente tem 2 hipóteses. Se eu tenho 2 hipóteses, eu tenho 2 condicionais. Para criar mais de uma condicional, eu preciso fazer um C aqui. Então, por exemplo, vou copiar toda essa fórmula e falar o seguinte. Vamos lá. C, olha, veja bem. Empresa, eu cliquei ali no C4, for igual
vou abrir um aspas e for igual a consolidado, olha só. A única coisa que eu vou fazer é retirar o critério de empresa, porque não faz sentido, ok? Então, fiz isso, maravilhoso, meio caminho andado. Então, vamos lá. Se for consolidado, se C4 aqui for igual a consolidado na hora que eu mudar, eu vou fazer o quê? Vou contar as admissões dentro do mês. Apenas isso. Tão simples quanto. Não tem segredo. Agora, se eu selecionar uma empresa específica, aí tudo bem. Você vai selecionar as admissões dentro de um período específico da empresa específica. Aqui sim a nossa fórmula está completa. Só faltou um aspas ali, ou um parênteses. E aqui o que eu vou fazer aqui? Vamos travar tudo. Então, por exemplo, vou travar aqui o C4 e é isso. Travou o C4, vamos arrastar. A única coisa aqui que vai mudar é, a demissão. Beleza, então vamos ver se está funcionando. Empresa Gama, empresa Alfa, consolidado. Olha só que legal. Já fazendo ali todo sentido para nós, beleza? Ó, que bonitinho tá ficando. Só que, por exemplo, em março, eu preciso mostrar que em fevereiro eu já tive ali uma quantidade já de colaboradores. Então, eu iniciei a empresa e já contratei. Então, preciso mostrar que eu já tenho colaboradores. Como é que eu faço isso? Eu tenho que achar o saldo. O que eu vou fazer? Vou pegar esse cara. Olha só. Vou pegar esse cara, admissão, e vou colar aqui no final. No começo, na verdade. Porque é a mesma fórmula. O que vai mudar pra gente? É a questão do período. Então, por exemplo, eu quero somar tudo que for antes da vigência atual. Então, tudo que for antes de março, ou seja, como essas datas são de 1/1, tudo que for de 28/2 para trás, tem que somar. E como é que eu faço isso dentro do Conte CES? Quando eu chegar aqui em data, o que eu tenho que fazer? Eu preciso informar o seguinte, olha, tem que ser menor que tal data. Só que dentro do Conte CES eu não consigo simplesmente colocar um menor. Eu tenho que colocar um aspas e tem que colocar um e-comercial ali para ele entender. Não sabe do que eu tô falando? Volta no vídeo de Conte CES, tá bom? Senão esse vídeo vai ficar muito longo, só por isso, tá, galera? Então vou colocar aqui ó, um aspas e vou concatenar. E qualquer coisa você também pode simplesmente copiar e colar. Na hora que eu faço isso, opa, olha só como as coisas já mudam. Então, já ficou mais interessante a nossa pesquisa aqui. Então, beta, por exemplo, teve 9 admissões e 9 demissões nessa brincadeira de março até março. Então vamos lá. O que ele está acontecendo? Ele não está trazendo os demitidos, as demissões. Vamos ver se está tudo certo. Porque, por exemplo, quando eu pego a empresa beta, vamos pegar março aqui, não, março não, janeiro. Teve 6 admissões, mas nenhuma demissão. Então tem alguma coisa fora do lugar. O que eu vou fazer? Vou copiar este cara, com certeza. Vou voltar aqui, vou colar ele aqui dentro. E só vou mudar a questão da demissão. Vamos ver. Opa, agora achou. Tinha alguma coisa ali que não tinha ficado legal. Agora sim, quando eu coloco aqui março, opa, agora ficou ótimo. Ó, agora ele já está trazendo pra gente quantidade de colaborador que está ficando, as entradas e saídas, enfim. E a gente agora vai pro passo 3. Já compilamos aqui, ó, já finalizamos. Então vamos lá, a parte mais difícil já passou. A gente já calculou tudo aqui. O que nós vamos fazer? Vamos inserir um gráfico. Então você vai vir aqui em gráfico, olha a penúltima videoaula que a gente fez no dashboard, o primeiro dashboard para você que é iniciante. Você vai ver tudo isso aí de gráfico, tá bom? Como é que a gente faz aquele gráfico? Você lembra como era o gráfico? Vou colocar um print aqui só para você ver como é que funcionava o gráfico. Agora, como é que a gente faz ele? Tão difícil quanto. Você vai clicar aqui, ó, inserir gráficos e vai vir um aqui, ó, colunas empilhadas. E aí tem algumas coisas que você tem que modificar para ele ficar legalzinho, né? Então, por exemplo, título para mim não faz diferença porque a gente já colocou ele aqui, ó, turnover. Aqui a parte lateral também não é legal. Vou tirar essas linhas que ficam no fundo e vou tirar esse número de série porque aqui nós já temos tanto a questão de maio, admissão, demissão e a questão de junho, beleza? A única coisa que eu vou fazer é colocar aqui um rodapé, na verdade adicionar rótulos de dados para ficar legal. E aí o que eu vou fazer? Vou diminuir e centralizar dentro do nosso turnover. Olha só que interessante. Mas ainda não acabou. Tem algumas configurações que nós ainda precisamos fazer. Primeiro, não faz sentido para a gente ter este e este número. Outra coisa que a gente tem que tirar é a questão do preenchimento dentro desse designer aqui e deste designer aqui. Por quê? A gente quer um efeito cascata, um efeito sanfona, um efeito ali que dê a impressão que você conseguiu subir, diminuiu e o seu saldo atual. Olha só a diferença. Agora eu vou pegar o saldo anterior e o saldo de junho. O que eu vou fazer? Vou preencher com uma cor diferente. Né? Vou colocar aqui um azul, mantendo ali a nossa origem. Né? E aqui eu vou colocar um vermelho. Na verdade, eu vou colocar um azul deste lado. Vou colocar aqui um azul. Opa. E vou colocar um vermelhão aqui. Ou um preto também. Faria muito sentido também.
Fica bem legal um preto também, olha. Ficou legal, enfim, vou deixar assim. Então ele dá esse efeito, né, cascata aqui, que parece que o gráfico tinha uma posição, ele parte dessa posição, sobe 4 com admissão, e aí quando ele chegou lá no topo, ele perdeu 8. E aí como fica isso na prática? Primeira coisa, vamos tirar aqui o contorno também para ficar legal, e o preenchimento também. E agora sim, não faz sentido usar as linhas de grade. Opa, colocar aqui o fundo, né, branco, senão vai ficar realmente aparecendo ali o... Ah, agora sim, olha só, agora ficou legal, ficou bacana. Eu consigo fazer algumas outras coisas aqui dentro do Excel, mas vejam que a nossa parte já acabou. Se a gente comparar com o quadro anterior, tá igualzinho. Então vejam que não é um bicho de 7 cabeças. Claro que aí você pode vir aqui, se você quiser, por exemplo, formatar uma série de dados, enfim, se você quiser aumentar ali o brilho, sombra ou preenchimento, vai depender muito do que você necessita, né? O que você quer fazer, eu quero aumentar a extensão, enfim, vai depender do que você quer fazer, né? Eu quero centralizar, colocar a base embaixo, enfim, eu quero deixar um designer melhor, mais bonito, posso colocar uma questão aqui também de gradiente, de cor, enfim, tem um monte de designer aí que a gente consegue desenvolver, beleza? Bem, por hoje é só, a gente já deu o primeiro passo, esse vídeo ficou até mais longo do que eu imaginei, mas o nosso primeiro passo nós já demos, que foi criar o turnover. Para a próxima aula, nós vamos aprender aqui a fazer a quantidade de colaboradores por empresa. Então, demonstrando novamente, vamos supor ali a empresa Beta, ela tinha em junho, terminou com 14 funcionários, e dentro do mês ela teve 2 admissões, 2 demissões e estava com 14. Em outubro, ela tinha 19, adicionou 3, perdeu 4 e ficou com 18. E fevereiro da empresa Alfa tinha 1, aumentou 2, diminuiu 4 e ficou com menos 1. Aqui existe um erro, porque não tem como você ter menos 1 funcionário, né? Talvez ali na nossa base a gente tenha que corrigir, mas não tem como. A gente pode colocar até uma admissão para ficar interessante, ou até entrar com uma admissão ali, para não ficar também negativo os números, né? Uma empresa normal não tem como você ter menos 1 funcionário, né? Não tem, você precisa ter pelo menos 1 funcionário ali para as coisas andarem. Então vou pegar aqui, ó, por exemplo, empresa Alfa e questão de, demissão. Só que em vez de demissão, vou colocar aqui admissão, admissão. Vamos fazer umas alterações, pronto. Eu acho que isto daqui já resolve, mas vamos dar uma olhada. Agora ficou interessante. Então não tinha nenhum em dezembro, perdão. Admissão 2 em janeiro, perdemos 1, ficamos com 1. Fevereiro, tínhamos 2. Volta lá. Janeiro tinha ficado com 1. Vamos para fevereiro, tinha que ter 1, mas estamos com 2. Vamos entender o que aconteceu ali em janeiro. Tá falando que tem 2 colaboradores em janeiro. Vamos lá. Então, pessoal, a gente esqueceu apenas de uma questão aqui. Foi por isso que nós achamos um erro, ainda bem que nós vimos antes de qualquer coisa, é que a gente está olhando somente as admissões. Nós esquecemos de contabilizar as demissões. Como é que a gente vai fazer isso? Da mesma forma. Inclusive, vou copiar toda essa galera, na verdade vou copiar por partes, para ficar mais fácil. Então, vejam, estou copiando aqui a parte de admissão, vou vir aqui, colocar um menos, olha só, coloco um menos porque eu vou só trocar um pelo outro. Aqui, em vez de C, vou colocar D, e aqui a mesma coisa. Tira 2 pontos e vírgula, não faz muito sentido. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou colocar um menos, vou copiar toda essa galera aqui do ponto C de admissão, volto, colo, em vez de admissão, eu vou colocar D de demissão. Agora sim, a nossa planilha vai estar zerada, vai estar certinha, não teremos mais erros, agora sim faz todo sentido para nós. Olha que interessante, ela já fica alterando ali conforme a nossa necessidade. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu esse vídeo, já deixa aquele like.